Olá! Nesta edição do programa Universo, conversamos com o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da PUC Minas, é o professor Sérgio Henriot, e vamos falar sobre os investimentos e sobre as pesquisas e os cursos de pós-graduação na universidade. Professor Sérgio, muito obrigado por estar aqui no estúdio da PUC TV. Então, apresentando, que você é professor com formação na área de Física e Engenharia e desde o início do ano assumiu a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação na PUC. É uma área importante da universidade, a gente sabe que pesquisa é um investimento necessário, muitas vezes é um conceito usado para se avaliar e reconhecer uma universidade. A PUC Minas hoje está bem, é uma universidade grande, em termos de tamanho, e também é considerada uma boa universidade, uma das melhores do país, principalmente entre as universidades privadas. E pesquisa também sempre fica mais para as universidades públicas, exige uma série de recursos. Então, como que uma universidade privada como a PUC, de caráter comunitário, tem tratado a questão da pesquisa, se já existe uma tradição, e quais são os planos atuais? Ok, a pesquisa, na realidade, ela se insere no papel de aprimorar a formação das pessoas, E quando a gente fala aprimorar a formação das pessoas, nós estamos falando não só dos alunos, mas dos docentes também, dos professores também, Então, ela é vital para uma instituição, nesse aprimoramento, porque é um círculo, na realidade, virtuoso, em que o desenvolvimento da pesquisa, ela aprimora e melhora a qualidade dos seus alunos, a qualidade dos seus docentes e também a qualidade dos docentes que lecionam na graduação e na pós-graduação. Então, a gente percebe nitidamente que as instituições que investem e que têm pesquisa são instituições diferenciadas. Elas atraem mais alunos e atraem também mais bons professores? Esse ciclo virtuoso, como é que ele funciona? Com certeza, porque um docente que tem aspirações, por exemplo, de lecionar numa pós-graduação e de realizar pesquisa, é claro que ele vai buscar instituições que forneçam esse tipo de atividade. Então, se a gente pensar uma instituição, uma universidade, em que se associa e não se dissocia ensino, pesquisa e extensão, a gente percebe que é crucial no desenvolvimento dessa universidade o desenvolvimento de pesquisa. E quando a gente fala o desenvolvimento, isso transborda, na realidade, para a formação de um país, para o desenvolvimento de um país. Quer dizer, um país não se constrói se não se produz pesquisa. Novas descobertas, coisas que podem ser aplicadas depois à indústria, que vão se transformar em medicamentos, máquinas, equipamentos, é uma série de coisas que hoje trazem um certo avanço importante para a sociedade. Com certeza. Como é que fica isso aqui dentro da universidade, quando você diz que está muito articulada a questão da pesquisa com o ensino, que é aquela atividade da sala de aula, e com os projetos de extensão que são levados para a comunidade, são partilhados com a comunidade, são serviços prestados à comunidade. Então, para começar assim, pela graduação, um aluno de graduação hoje na PUC, como que a pesquisa faz parte do processo de aprendizado? Um aluno de graduação, ele pode, no decorrer do curso dele de graduação, se inscrever em editais e mesmo editais externos para concorrer a bolsas de iniciação científica. E o que a gente percebe muito que um aluno de iniciação científica é um aluno diferenciado. É um aluno diferenciado na medida que ele incrementa a sua formação. Ele incrementa a sua formação. E é interessante a gente perceber que vários dos nossos alunos hoje de pós-graduação, eu diria a maioria, são alunos que em um determinado momento da graduação dele fizeram a iniciação científica. Então, esses alunos que fizeram a iniciação científica são alunos que, pela natureza, pelo desejo, o perfil dele, ele procura a pós-graduação. Mas muitos desses alunos, e a gente percebe isso também, que realizaram a iniciação científica, o mercado ele diferencia esse aluno.
diferencia esse aluno na medida que esse aluno ele oferece mais ao mercado às empresas, né? Então a gente percebe claramente que ele esses vai com alunos, valor agregado, né? Certamente, né? Se hoje essa questão do mercado competitivo, a gente percebe que esse aluno é um aluno diferenciado para o mercado. É interessante isso que você está dizendo, porque até um tempo atrás, pesquisa e fazer pós-graduação era uma coisa para quem queria seguir uma carreira acadêmica. Você professor de universidade, de ensino superior. Então, as pessoas realmente se dedicavam a projetos de pesquisa ou faziam um mestrado, né? Hoje, isso já está bem mais disseminado. O que você está dizendo é que o próprio mercado está buscando um profissional que não só tem um conhecimento mais aplicado da prática ou da técnica, mas que ele também tenha uma outra formação também continuada, né? Por exemplo, um engenheiro que trabalha numa indústria, hoje ele também tem que fazer mestrado, doutorado. Como é que vocês estão percebendo isso lá na pró-reitoria? O que a gente percebe é que o aluno, primeiro o aluno de graduação e esse aluno diferenciado, quando a gente fala o mercado, fica parecendo uma coisa muito etérea, né? São as empresas, né, que estão produzindo e desenvolvendo público também, esse país, e o setor público. Então, a gente recebe nos programas de pós-graduação, nos cursos de graduação, demandas específicas das empresas. Então, como a universidade, a PUC Minas, ela é reconhecidamente, né, dentro do cenário nacional, uma instituição de qualidade, uma instituição de peso, né? Ela já é procurada pelas empresas. Ela já é procurada na medida nos seus departamentos, de cada uma das suas áreas, com as demandas das empresas. Olha, eu preciso dos seus melhores alunos e já estou recrutando esses alunos, né? Nós já fizemos isso regularmente. Há casos, né, de empresas que vieram daqui ou demandaram, e empresas, inclusive, fora do estado de Minas Gerais, vieram aqui e fizeram um processo de seleção interno aqui dentro da PUC com os nossos alunos, né? Os nossos melhores alunos. E também para projetos de pesquisa, parcerias? Você tem algum exemplo, por exemplo, alguma empresa, algum projeto de pesquisa ou algum curso de pós-graduação, né, que vem desse tipo de demanda? Na realidade, como o mercado hoje da engenharia é um mercado que está muito aquecido, né, as empresas ligadas à engenharia, elas têm essa demanda muito clara, né? Elas vêm, procuram a instituição, o aluno ainda ele não se formou, né, ele está nos últimos períodos do curso dele, e procuram a instituição, né, para que a gente já indique esses alunos para a empresa. Ou então há casos também em que ele já está colocado na empresa e a empresa pede que se faça o curso tal na PUC. Exato. De pós-graduação, quer dizer, a empresa está incentivando, né, e muitas vezes pagando a formação de pós-graduação desse profissional. O que a gente percebe hoje é que a pós-graduação, e quando a gente fala pós-graduação, nós estamos falando da especialização, a gente está falando do lato sensu, do mestrado e do doutorado. Isso agrega valor, agrega conhecimento à empresa, né? E a empresa cada vez mais está utilizando desse expediente. O que significa isso? Só para um dado, nos Estados Unidos, 70% dos alunos que fazem doutorado e mestrado, eles vão para a indústria e 30% vai para a universidade. Né? Aqui no Brasil é quase o contrário. Né? A maior parte dos alunos que fazem, por exemplo, o doutorado, eles vão para as universidades, mas isso está mudando. Está mudando. Está começando a inverter. Né? Está começando a inverter. Essa lógica está começando a inverter. Né? Então, grande parte dos nossos alunos hoje de mestrado, de doutorado, e, claro, os alunos de iniciação científica também, eles estão indo para a indústria. A indústria está chamando esses alunos. Até porque com a economia aquecida e alguns setores né, com mais carência de pessoal qualificado, né, isso talvez reflita nessa mudança. Mas é preciso que exista pesquisa também, né? Quer dizer, não é só a formação, o curso, mas que existam pesquisas nessa área. Que recursos, que fontes, né, para fomento,
em investimento a PUC tem buscado? Tem parcerias? O que paga, né, um trabalho de pesquisa hoje na universidade? Na realidade, são 2 ou 3 fontes, né? A primeira fonte da própria instituição, que ela tem, e isso não é comum nas universidades, nas instituições educacionais. Principalmente privadas, né? Nem mesmo nas federais. Um orçamento, nem mesmo nas federais. O Fundo de Incentivo à Pesquisa, quer dizer, é um fundo interno da instituição, né, que com recursos próprios ela fomenta a pesquisa dentro da instituição. Que é o FIP. Que é o FIP, Fundo de Incentivo à Pesquisa, né? Que, então, os nossos docentes, os alunos podem entrar nesse fundo de incentivo à pesquisa. São 2 entradas ao ano e eles concorrem com projetos. Eles apresentam um projeto que é avaliado. Os docentes apresentam os projetos de pesquisa que são comissão? Avaliados por uma comissão, né? Esse é um sucesso, o Fundo de Incentivo à Pesquisa. Então, por quê? São muitos projetos? São muitos projetos, né? Só para ter ideia, agora o Seminário de Iniciação Científica, o 19º Seminário de Iniciação Científica, que ocorre agora em outubro, no dia 19 de outubro, né, nós temos aí mais de 250 projetos que serão apresentados à comunidade. Ele é aberto. Quer dizer que já foram aprovados. Já foram desenvolvidos. Incentivados, desenvolvidos e agora serão apresentados. Exato, serão apresentados, né? Então, isso é uma forma da gente apresentar à comunidade, à sociedade de uma maneira geral, aquilo que a instituição está fazendo. Né? Dar um retorno, né? Devolver para a sociedade. Exato. Né, em termos de conhecimento. Né? E é muito interessante porque a gente tem há vários projetos de pesquisa que vinculam, por exemplo, com a extensão. Projetos de construção e habitação popular, projetos de fornecimento de energia solar às comunidades de baixa renda. Né? E é interessante a vibração do aluno, né, quando ele participa de um projeto desse. O envolvimento dele, né, como os olhos desse aluno ficam inclusive marejados, né, de você perceber, né, que isso transformar o mundo, que né? isso fez a diferença. Né? A possibilidade de transformar o mundo. Exatamente, né? Exatamente. Ok. Bom, então nós vamos fazer um pequeno intervalo e continuamos no próximo bloco. Vamos falar um pouquinho mais também de pós-graduação. Ok. Fica com a gente, voltamos daqui a pouco com o Universos e o professor Sérgio Henriot. Sandro se tornou dependente ainda criança e jogou seu futuro ladeira abaixo. Na adolescência, trocou o trabalho com seu pai por uma vida arriscada, cheia de altos e baixos. O diálogo e o incentivo da família, desde criança, fizeram do Sandro Dias uma pessoa segura para viver bem, sem drogas. Você vai fazer agora? Sai, você vai fazer? Que futuro você está buscando? Converse com seu filho sobre drogas. Viver em sociedade, valorizar a vida, conviver e respeitar o outro. Cuidar do espaço em que se vive, ter acesso a condições dignas de vida. Cidadania é, na verdade, muito mais que isso, e faz parte da história da humanidade. No Brasil, a busca pela cidadania é uma luta constante. Uma das maiores conquistas foi a Constituição de 1988, batizada de Constituição Cidadã, pelo então presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães. O cidadão tem direitos e deveres que devem ser garantidos pelas leis do país. São 3 os direitos fundamentais: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Os direitos civis são baseados na liberdade individual, como direito à vida, de liberdade religiosa, de expressão e de igualdade perante a lei. Os direitos políticos supõem que o poder vem do povo, garantem a organização e participação na vida política do país.
incluem a criação de partidos políticos, direito de votar e ser votado e de fazer manifestações. Os direitos sociais garantem o acesso à riqueza coletiva, como direito à educação, ao trabalho, à saúde, e têm como essência a justiça social, cidadania, direito e dever. Na Declaração dos Direitos Humanos em Todos têm direito à privacidade. A roda leva a gente em qualquer lugar, né? E nós vivemos em circo, cantando e levando alegria para todos. É bom brincar de roda no terreiro de Sinhá. É bom brincar de roda no terreiro de Sinhá. Gente que vem de lá, abre a roda e vem. Traga seu corpo quente, um sorriso autêntico pra me beijar. Hoje a festa é nossa, vamos pra Menina de Sinhá pra mim é tudo na vida. É saúde, é alegria, é paz, é tudo. É bom brincar de roda no terreiro de Sinhá. É bom brincar de roda no terreiro de Sinhá. I believe that children everywhere should be free to grow to adulthood in health, peace, and dignity. Pledge your support for children at www.gmfc.org. Ofereça ao adolescente autor de ato infracional uma chance de mudança. Dê oportunidade. Medidas socioeducativas responsabilizam, mudam vidas. Pastoral do Menor.
Sua cidade é sua casa. A mão que toca o copo não toca o volante. Estamos com o programa Universos, entrevistando o professor Sérgio Arriot, que é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da PUC Minas. Professor Sérgio, estávamos falando antes sobre a quantidade, né, o número enorme de pesquisas, trabalhos, tanto na graduação quanto na pós-graduação aqui na PUC. E do ponto de vista assim, internacional, hoje a ciência também está muito globalizada, alguns projetos são feitos com parcerias entre diversas universidades de diferentes lugares do mundo, existe um intercâmbio, uma troca, né? Como que a PUC hoje está pensando isso? Existe alguma política em termos de internacionalização? É interessante porque o governo federal ele divulgou há cerca de 2 meses um programa audacioso que é o Ciência Sem Fronteiras, né, e que vai nessa linha, é a internacionalização. O presidente fez questão de apresentar pessoalmente. Né? Exato. Ele é realmente importante. E o programa, ele, no planejamento do governo federal, serão disponibilizadas 75 mil bolsas de pesquisa e de pós-graduação, que envolve inclusive alunos de graduação. Então, essa é uma notícia recente, nós recebemos essa notícia hoje, na realidade, que a PUC também foi contemplada dentro das universidades, pelo reconhecimento na pesquisa e pós-graduação que nós já fazemos, com bolsas também de graduação sanduíche. O que é a graduação sanduíche? O aluno ele faz parte dos créditos dele da graduação no exterior, né? Então a PUC ela foi contemplada. Isso já atende um número bem maior de pessoas, né? Exato. Quando chega na graduação. Né? Exato. Então e a gente percebe que com todo esse discurso de globalização, hoje já se saiu do discurso e já se começou a entrar na prática. E o que é essa prática? Quer dizer, é visto com muito bons olhos, não só pelo governo, mas pela sociedade de uma maneira geral, que os professores, os alunos, né, tenham toda essa questão da relação com outros países. A experiência fora, né? Essa experiência é um outro diferencial. Então, se um aluno ele fez uma iniciação científica, ou se ele fez um mestrado, um doutorado, mas ele tem essa experiência internacional, ele também se diferencia. Porque você conhecer, conviver com uma outra cultura, né, nos dias de hoje, nos abre portas. Né? Então, o que a gente trabalha na pesquisa e na pós-graduação é estreitar cada vez mais, né, esses laços. Né? Nós temos mais de 80 convênios com universidades estrangeiras que abarcam, na Europa, né? que abarcam não só a graduação, mas a pós-graduação também, em que se prevê nesses convênios intercâmbio entre alunos, docentes. Né? Isso é muito rico para a instituição. E eu dei uma olhada nesse programa do governo federal e também do Ciências Sem Fronteiras, e
tenho percebido que muitas vezes pesquisa e cursos de pós-graduação acontece mais para as áreas tecnológicas, há uma tendência nisso aí, né? As áreas sociais e humanas geralmente ou não são contempladas com tantas bolsas, ou não existem tantos cursos. O que poderia explicar esse fenômeno? Hoje, o governo ele tem esses dados, há uma falta de profissionais ligados às áreas tecnológicas no país. Né? Então, há uma série de estudos e projetos para que se incremente essas áreas tecnológicas de formação. Então, o governo, preferencialmente, ele está apoiando essas áreas, mas não quer dizer que ele não apoiará também áreas de ciências sociais, de humanas. A gente percebe uma tendência para a área, por exemplo, de eletrônica, telecomunicações e também de meio ambiente, alguma coisa aí na área de biológicas ligado mais a isso, né? Em detrimento talvez de outras que também são importantes, né? A sociedade é composta das duas coisas, né? Eu ouvi uma palestra recentemente em que o pesquisador da área de sociais, ciências sociais, ele disse o seguinte, assim, olha, se um país ele deixa de olhar a arte e a cultura, ele passa a ter problemas, porque é a primeira forma que se tem de dominação de um povo por outro, é que você deixe de levar em consideração, de trabalhar a arte e a cultura. Eu acho que a gente tem que olhar isso para todas essas ciências, né? Sem dúvida. Quer dizer, você produzir um desbalanceamento nisso, certamente nós pagaremos no futuro com essas ações que sejam realizadas hoje. Né? Por isso que nós temos esse olhar na PUC Minas, na pesquisa, na pós-graduação, que é um olhar de contemplar todas as áreas. Tanto na graduação, né, que são mais de 40 cursos, não é isso? Em todas as áreas de conhecimento. E como é que isso está avançando na pós-graduação? Hoje são quantos cursos de mestrado, de doutorado? Como estão organizados os programas na PUC? Hoje nós temos 16 programas de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado. E esses programas eles são subdivididos em cursos. Então, um programa ele tem um curso de mestrado, ou um curso de mestrado, um curso de doutorado. Né? Hoje nós temos 26 cursos entre mestrados e doutorados e 8 cursos de doutorado. Né? Recentemente, nós aprovamos mais 2 cursos de doutorado, foram os cursos de Relações Internacionais e Comunicação Social. Esse é um planejamento já institucional, já se previa. São cursos para começar em 2012, é isso? São cursos para começar no ano que vem. Né? E nós ficamos muito felizes com isso, porque são áreas que ainda nós não tínhamos, né, um doutorado nessa área e agora nós passaremos a ter. Como mostrar isso para a sociedade? Eu sei que com a própria PUC TV já está se pensando, né, um projeto, um espaço, um programa para dar uma maior visibilidade, enfim, né, uma propriedade intelectual aí importante. Né? Então a gente percebe nitidamente que essa questão de se divulgar não é o divulgar pelo divulgar, é o divulgar para, inclusive, nós temos aí parceiros como empresas, órgãos, né, para nos ajudar, inclusive, a aumentar isso. E o cidadão informado também. E o cidadão, porque não é raro que a pessoa, o cidadão, ele veja, por exemplo, um programa como esse, ele veja uma notícia no nosso jornal, uma notícia que saiu, e ele procure a instituição em razão disso. Com certeza. Né? Professor Sérgio, agradeço a sua entrevista e espero que a gente possa dar continuidade, né, mostrando todo o trabalho aí na área de pesquisa e pós-graduação da PUC. Muito obrigada. Eu que agradeço. E obrigada a você que nos assistiu. Até o próximo Universos.